Não sei se entender melhor a forma de análise e tal, mas é bom ter uma referência. Então, Eu acho que tem bastante interessado na gravação já. só que eu tava olhando a qualidade do áudio do vídeo, parece que tem uns problemas, mas foi o último que eu consegui agora. Eu vou ver se eu consigo melhor. Acho que tá gravando sim. Tá. Então, posso começar? Pessoalmente? Vocês estão me seguros aí antes de eu falar, né? Pessoal, vocês estão me vendo? É porque agora eu não tô vendo vocês, eu tô com o meu slide aqui. Não tá vendo só a tela do computador. Você tem que clicar na sua câmerazinha aí pra gente ligar. A câmera tá clicada. Não, aí eu tô clicando, você não ouve. Você de mim, quem tá falando aqui, agora eu de novo. Agora, Tá, então eu vou me apresentar. Aí eu vou mudar para os slides que eu vou falar, bom? Eu vou me arrependo. É muito difícil de falar, mas eu vou apresentando aqui na área de forma. Eu sou advogado, eu comunico. E antes do começo da aula de psicologia, antes da UEL, eu fui uma ação em joguinho para a Universidade Federal de Viçosa, que eu terminei em 2012. Eu tenho grande interesse em biologia, como você não está assistindo, e a grande área de atuação do meu doutorado é a parte de informática, uma parte de sequenciamento de genomas e uma parte é de edição de genomas. E o foco da minha tese é diminuir o efeito inespecífico da edição de meio da tecnologia de CRISPR. Então, eu não vou falar hoje de nada CRISPR não, mas se aplica muito CRISPR em muitas outras coisas. Eu vou falar. Só que hoje eu vou tentar ser mais sucinto, específico e objetivo na parte de... Não é um pouco de informática, só que eu não sou de informática. Então, eu tenho que deixar isso para vocês, vocês são mais profissionais da época. Então, eu vou passar aqui para os slides da minha fala. Tá bom? Eu intitulei a palestra Transcriptome Analysis, análise de transcriptoma. Vocês podem me interromper a qualquer momento, mas acho que eu não vou... como eu não estou vendo vocês, porque agora está no meu... Deixa eu ver se eu... Está no meu modo tela cheia. Mas aí fica ruim para vocês verem os slides, né? Acho que é assim mesmo. Eu vou focar nos slides somente aqui, e a Fabiana me fala se vocês tiverem alguma pergunta, se achar que convém, que é melhor fazer as perguntas durante a minha fala. Fiquem à vontade, tá bom assim? aí que se achar melhor. Tá, eu sou uma pessoa bem tranquila. Pode perguntar, à vontade. Então, um overview, um resumão das coisas que eu vou falar a seguir. Eu dividi em duas partes. A parte da teoria do RNA-seq, que é o sequenciamento do transcriptoma, o sequenciamento das moléculas de RNA, que compõem o transcriptoma de uma célula. E a parte de análise que vem após a aquisição desses dados e requer um forte background de informática ou de estatística, matemática, biologia, e vou tentar passar para vocês um pouquinho de como é que são essas coisas. Então, na primeira parte da teoria de RNA-seq, eu vou falar de expressão de genes. Eu quero mostrar para vocês a formatação de alguns dos arquivos, como esses dados são exportados da máquina de sequenciamento. E esses arquivos são justamente aqueles que vão ser usados na segunda parte, que é a parte da análise. E eu vou falar de 4, na verdade, softwares aqui para vocês. Eu vou falar de STAR e BWA Aligners, que são justamente softwares para você comparar as sequências dos arquivos que você adquiriu através do sequenciamento com um genoma de referência, e você poder, a seguir, quantificar o número de sequências que se alinham com esse genoma de referência. Aí eu estou falando do segundo software aí, o HT-seq, que é na verdade um script, um programa escrito em Python para você contar esse número de sequências que estão presentes nesse primeiro arquivo de sequenciamento. E finalmente, depois que você conta esses genes, você vai usar um outro software que eu estou mostrando aqui, o DESeq, de Differential Expression, ou expressão diferencial, que é um software escrito em R, onde você corre uma estatística para ver o nível de significância para você afirmar que aquele gene está sendo diferencialmente expresso ou não, dependendo do modelo celular que você está usando. Tentar me fazer entender melhor. Por exemplo, você está estudando o efeito de uma droga no transcriptoma de uma linhagem cancerígena. Você quer ver quais genes que têm a sua expressão afetada por aquela droga. Então, você vai ver quais genes estão... o termo é upregulated e downregulated, regulação alta e baixa. Perdoa minha tradução meio fora de contexto. Você precisa de suporte estatístico para você afirmar que aquele gene está sendo diferencialmente expresso. Então você precisa comparar isso com um modelo matemático, e aí entram os testes estatísticos famosos, né? T-Student, Fisher,
como o Gorov e um monte de outros. Então o DSeq faz ele tem essa parte de análise estatística. Finalmente, na última parte, eu vou mostrar para vocês como é que se pode apresentar esses dados que foram processados e analisados, e existe uma grande superfície que tem que ser coberta de análise. Uma superfície, quer dizer, um background que tem que ser coberto, tem muitas partes, muitas análises que tem que ser feitas e muito processamento dos dados e, lógico, muita dor de cabeça para analisar muitos dados. Então, no final das contas, você vai querer apresentar esses dados. Então, estou trazendo para mostrar para vocês uma metodologia que é esses heatmaps, que a gente vai tentar plotar no final através do R. Existem outras maneiras de apresentar, e aí depende do que você está querendo mostrar no final das contas. Mais para frente eu vou mostrar outros gráficos para vocês, mas vamos começar com o heatmap. Então, começando mesmo a falar de biologia, coloquei esse primeiro slide aí sobre o dogma central da biologia molecular, onde você tem a célula, e no núcleo dessa célula existe a molécula de DNA, que é responsável pelo armazenamento da informação genética, e contém a informação para desenvolver, por exemplo, todo um ser humano, desde a concepção até a formação do ser humano adulto, né? Então, essa informação está codificada na molécula de DNA, ou ácido desoxirribonucleico, e esse DNA... Alguém quer falar alguma coisa? Então, vocês estão vendo aí no esqueminha, e a grande enzima, a enzima mais importante, a enzima mãe, nessa primeira parte, é a DNA polimerase, que ela vai catalisar a adição dos nucleotídeos na hora que o DNA for ser replicado, né? Então, essa replicação de DNA tem na DNA polimerase a grande enzima mãe, a grande enzima responsável por esse processo. Eu tô meio gripado, então tenho que tomar água toda hora. E aí, na segunda parte, que é essa ideia de onde esses genes vão começar a ser expressos, é essa ideia de que a informação genética está codificada na molécula de DNA, mas ela precisa ser expressa. E a grande classe de moléculas efetoras, consideradas efetoras do código genético, são as proteínas. Só que as proteínas, elas não são sintetizadas a partir do DNA. Existe esse outro processo aí entre o DNA e a síntese proteica, que é a transcrição, onde a molécula de DNA está sendo transcrita em RNA. E a grande enzima-chave aí é a RNA polimerase. Então, essa RNA polimerase vai sintetizar a molécula de DNA a partir de RNA, a partir da molécula de DNA. E essa molécula de RNA, ela vai ser, mais tarde, uma das coisas que vai acontecer com ela é que ela vai ser traduzida. Com uma proteína. E a grande classe de moléculas responsável por esse processo é os ribossomos. Como vocês veem, essa terceira classe exemplificada. Por que eu coloquei esse primeiro slide aí? Vocês estão me vendo aqui, gente, agora? Ainda não? Sim? Ainda não. Peraí. Parece que ele tá parecendo só um vídeo agora. Ele não ficou. Ele não apareceu assim. Tá aqui lá. Sabia não? Não vai explicar com isso. Essa playlist do canto, não. Não sei. Não vai explicar, não. Eu Tá vendo? Você tinha mais parecido, é o seu caso. Só eu? Tô na Não, não, parte. O meu. Tá Tá. assim, tá bom? Não tá parecendo você, Otélio. Não está. Não, desculpa. Tá vendo a tela cheia agora, né? Sim. Ok, então esse é o grande, famoso dogma central da biologia molecular, onde o DNA está sendo transformado em RNA, e este, por sua vez, é a proteína, que vai ser a grande classe de moléculas efetoras na célula, né? Por que eu trouxe isso? Porque no meu próximo slide vocês vão ver que, pelo menos eu vou tentar passar para vocês a ideia de que, quando você fala em expressão gênica, você pode pensar em querer mensurar, ou quantificar, ou detectar a proteína na célula. E mais tradicionalmente, realmente
esse é o contexto, esse é a ideia que você quer passar, que você está expressando o gene do DNA e aquele gene é vetor na forma de proteína. Então você detecta a expressão do gene na forma de proteína. Só que eu quero mostrar para vocês, em geral, os artigos, o conceito de expressão gênica está, na minha opinião, 80%, se não 90% ou mais, por cento ligado à ideia de você medir ou detectar a expressão de RNA. E por quê? Justamente porque hoje em dia, com o advento da Next Generation Sequencing, ou sequenciamento de próxima geração, que aconteceu um pouco depois da finalização do projeto do Genoma Humano, em 2001, você teve o desenvolvimento das tecnologias que sequenciam os genomas, e você consegue acessar muita informação através do sequenciamento de DNA, que é uma tecnologia que veio sendo desenvolvida há mais de 40 anos. Os sequenciamentos de sangue, se eu me lembro corretamente, foram desenvolvidos na década de 70. Então, ali começou o desenvolvimento do sequenciamento de DNA, e isso perdurou nesses 40, 50 anos, até que finalmente, no começo desse século, ali, 2005, 2010 e hoje em dia bastante, você tem o advento dessas tecnologias de próxima geração, ou Next Generation Sequencing. E essas plataformas se baseiam na detecção de cDNA, na verdade, ou Complementary DNA, que é o DNA. Essa noção de complementary é a noção de que é um DNA sintetizado a partir de um template de RNA. E essa figura está mostrando isso para vocês. Vocês estão vendo aí uma molécula de RNA mensageiro, um mRNA, que tem uma cauda poli-A, todo RNA. Ele é sintetizado no núcleo celular, e para ele deixar o núcleo celular e vir a ser, por exemplo, traduzido no citoplasma, lembra lá no ensino médio que os ribosomos estão no citoplasma, lá no retículo endoplasmático rugoso, e essa parte é no citoplasma, então você precisa ter o mRNA vir para o citoplasma. Ele só vem para o citoplasma se ele for poliadenilado. Então esse conceito da poliadenilação é um conceito que pode ser usado para você transformar esse RNA em cDNA. E aí eu estou mostrando nesse quadrilátero vermelho esse processo da transcrição reversa, onde se usa uma enzima chamada reverse transcriptase reversa, que é lá de vírus em geral, e você usa se chama oligo-DT, por causa que vocês estão vendo aí um monte de timinas, e usando esse primer e essa enzima você consegue sintetizar o cDNA a partir do mRNA. Então, qual que é a conclusão que vocês tiram dessa abordagem? Essa abordagem de que a molécula de mRNA, por exemplo, está vindo para o citoplasma, ela foi transcrita, né? E agora ela foi transcrita. Isso, foi transcrita. Agora ela tem uma cauda poli-A. E eu consigo transformar essa cauda poli-A em uma molécula de DNA. Vocês conseguem pensar alguma coisa sobre isso? Bom, o que eu quero levar vocês a concluir, a entender, é que um grande número de genes, com um grande número de loci de locais no genoma, porque os genes são locais no genoma, eles podem ser expressos dessa maneira, e se eu consigo transformar todos esses genes, todas essas moléculas de mRNA em DNA, logo eu consigo sequenciar todo o conjunto de genes, ou aproximadamente uma grande parte dos genes de um genoma, certo? Claro isso para vocês, pessoal? Ok. Ok? Ok. Comenta aqui, depois foi bem em vivo ou in vitro. Eu respondi, mas você responde por favor. Você quer saber se o gene está sendo traduzido em vivo ou in vitro? É uma pergunta aqui do Antônio. Eu imaginei que fazendo isso em vivo, o RNA vai deixar de produzir uma proteína. Não, mas isso que eu estou falando, primeiramente você isola as moléculas de RNA da célula. Você tem que extrair sua célula e passar numa coluna de purificação para isolar as moléculas de RNA. Porque lembra que a minha ideia aqui é que essa molécula de RNA ela precisa ser levada para uma máquina de sequenciamento de DNA, certo? Então eu não posso pegar
eu tenho que expor todo o conjunto de moléculas de RNA da célula. Faz sentido? Sim. Ok. E aí essa parte, esse retângulo em verde, é uma outra etapa que eu não vou entrar não, mas é uma abordagem para você aumentar a quantidade dessas moléculas de cDNA para você poder entrar numa coisa que chama single cell sequencing, que é uma parte onde a ciência hoje pensa que pode começar a entender como que uma célula somente pode ser mutada, e aí essa mutada no sentido de gerar um câncer, e aí essa mutação pode se expandir, se dividir, de forma que no final das contas você tem um tumor. E dentro desse tumor existe esse conceito da heterogeneidade, tanto do genoma quanto do transcriptoma, onde existem mutações que causam, por exemplo, uma célula se tornar resistente a drogas, e aí essa célula vai sobreviver àquela droga, vai permitir que o câncer sobreviva ao tratamento da droga, logo promovendo uma resistência do câncer ao tratamento integrado. Então, essa parte e essa ideia de single cell sequencing, ou sequenciamento de célula única. E a gente também consegue fazer, porque não sei quantos de vocês estavam na última vez que eu falei que aqui no laboratório a gente trabalha com a tecnologia das nanopipetas que consegue interagir e detectar moléculas numa célula só. Então, entrando na parte de dar um overview do que é o RNA-seq, ou sequenciamento de RNA, né? Tenham em mente que aqui nós estamos lidando com possivelmente uma grande parte das moléculas que compõem todo o transcriptoma de um organismo. Então, por exemplo, no caso do ser humano, a gente tem uma média de 30 mil genes, e o padrão que é usado para falar isso é que esses blocos genômicos, acho que é correto falar, loci genômicos, eles são expressos de alguma maneira. E um dos mecanismos de expressão, como eu falei, é a transcrição através da RNA polimerase. Então, a gente tem aí um conjunto muito grande, no meio desses 30 mil genes, um conjunto muito grande de moléculas de RNA. E a gente quer transformar essas moléculas de RNA em DNA através da transcrição reversa ou da síntese de cDNA, para no final das contas a gente poder fazer todo o procedimento do sequenciamento do DNA, colocar essas sequências na máquina de sequenciamento de DNA e analisar os resultados no final das contas. Então vocês estão vendo aí na parte esquerda esses quadrados aí: Field or Lab, Wet Lab, Bioinformatic Processing and Biological Inference. Então vamos tentar falar um pouquinho de cada uma dessas áreas, né? Então lá na parte do Field or Lab seria a área em que um grupo de pesquisa está atuando. Então no meu caso, eu trabalho com um modelo de doença de Huntington, que é uma doença neurodegenerativa dominante. Ela é uma doença então é uma demência, eu ia falar demência. É um tipo de demência, só que é uma demência mais rara, por exemplo, do que Alzheimer. Alzheimer é uma demência muito comum, que existe tanto nos países desenvolvidos quanto nos países subdesenvolvidos, mas ela é mais comum nos países desenvolvidos, onde a expectativa de vida é maior, mas ela é mais dramática nos países subdesenvolvidos, onde você não tem muitas condições de tratar as pessoas com esse tipo de demência. E eu estava ouvindo uma pessoa, acho que um médico, falando no outro dia uma coisa que faz sentido, por exemplo, aprender uma segunda língua, ou estudar, ou ter um grau de instrução maior, afeta na sua probabilidade de desenvolver demência. Porque justamente quando você está fazendo essas coisas, você está treinando o seu cérebro, e aí você está como que selecionando, como que a maneira que eu consigo traduzir assim você está selecionando as suas, vamos dizer, as suas sinapses, os seus processos cognitivos, de modo que aquelas partes do seu genoma ou da sua expressão genética, onde você tem problema, essa parte vai ser suprimida justamente porque você está tendo uma pressão seletiva para suprimir essa parte. E também tem uma questão de neurotransmissores que são secretados para você ter a formação dessas sinapses, e tem toda uma parte fisiológica que eu confesso que eu não sou muito expert para falar, mas eu consigo imaginar mais ou menos.
Então, eu estudo esse modelo de doença de Huntington. Então, a minha área é célula de mamífero. Então, é diferente, por exemplo, de eu querer isolar célula de bactéria. É diferente de eu ter que, por exemplo, fazer um experimento com camundongo e eu ter que extrair o cérebro do camundongo. É diferente eu ter que, por exemplo, trabalhar com um grupo que faz, por exemplo, biópsia de cérebro de pessoas que tiveram doença de Huntington. Então, por exemplo, no meu laboratório a gente sequenciou o transcriptoma das células de cérebro de ratos e a gente analisou o transcriptoma. Aí a gente está comparando isso com o transcriptoma de humanos, que foi sequenciado em 2015, só que não foi a gente que sequenciou. Então, o que eu quero dizer é que, dependendo da área em que você esteja envolvido, você vai pensar em como você quer, por exemplo, extrair as suas moléculas de RNA. Pensando nisso, você vai também pensar no seu design estatístico, você vai pensar qual é o teste estatístico que você vai usar para comparar, definir se um gene é estatisticamente significativo ou não. Por exemplo, eu já tenho dados de como é que a huntingtina mutante, que é a proteína que causa a doença de Huntington, ela afeta, por exemplo, as vias de sinalização ligadas a carboidratos e a glicose, por exemplo. Então, quando eu vou olhar os meus dados em humanos, eu já sei mais ou menos as perguntas que eu tenho que fazer. Então, isso já me ajuda porque eu não tenho que pensar tanto em qual teste estatístico que eu vou usar. Porque o meu teste estatístico pode usar um modelo de distribuição matemática que não se aplica muito bem à maneira como aquele gene é expresso. Aí eu tô colocando um erro na minha análise, que tá ok, é assim mesmo que se faz, mas o que eu quero dizer é que, como eu já tenho resultados preliminares, eu já tenho com que comparar aquilo que eu espero, e eu já tenho como me nortear na análise que eu estou fazendo, ok? Só. Então, eu comecei com as minhas células, células de rato, né? Eu extraí o DNA, aliás, o RNA dessas células de rato, e eu transformei esse RNA na livraria de cDNA. Tá vendo essa parte escrito falando RNA cDNA Library? Esse conceito de livraria é porque justamente quando você extrai o cDNA, você tem, vamos dizer, todos os genes ali estão ali representados, porque eu extraí o RNA que foi transcrito a partir do genoma daquela célula, então tudo que foi expresso ali está naquele tubinho contendo a minha extração de RNA. Então eu vou processar todas essas moléculas de RNA. Eu vou sequenciar, eu não vou falar de sequenciamento hoje, porque é uma outra grande história por si só. Eu vou processar isso para sequenciar numa máquina de sequenciamento. Aí, depois que o transcriptoma é sequenciado, existe uma série de questões que você precisa decidir também. Se você estiver sequenciando uma espécie que não tem um genoma de referência, você precisa trabalhar, por exemplo, com a reconstrução do transcriptoma. Então você vai olhar naquelas sequências de DNA, aonde é que elas são contínuas umas com as outras. Se isso que eu estou falando não está claro para vocês, se não faz sentido nenhum, não tem problema não. Tenha em mente aqui essa ideia que eu estou mostrando aqui de high throughput sequencing, ou sequenciamento de alto rendimento, e essa ideia de sequências pequenas, ou short sequence reads. Por quê? Porque você vai olhar essas sequências pequenas que ele está dizendo, o tamanho da sequência de DNA que é produzido pela máquina de sequenciamento. Eu vou falar aqui para vocês, por favor, memorizem esse número. Eu vou falar para vocês aqui entre 50 e 600 pares de base. Memorizou? Entre 50 e 600 pares de base? Sim? Ok, entre 50 e 60 pares de base. 600. Porque esse é um número bem aproximado para o que a plataforma Illumina vai produzir num arquivo de sequenciamento, tá bom? Então, pensou aí entre 50 e 600 pares de base. Agora pensa numa sequência de DNA
Eu estou falando de sequência de DNA, mas ela é, na verdade, um RNA. Porque você lembra que ela está vindo de um RNA que se tornou cDNA e eu sequenciei ela como DNA. Então eu falo DNA, mas ela é uma sequência de RNA expressa, certo? Pensa numa sequência de DNA de 100 nucleotídeos. Pensou na primeira sequência? Pensa agora numa segunda sequência de DNA ou RNA de 100 nucleotídeos. Agora imagina que tem uma parte dessas duas sequências que é comum a elas. Quer dizer que elas overlap. Overlap, me ajuda, Fabiana, a falar. As duas. Vocês estão vendo minha mão? Não, tá dando pra ver. Tá dando pra ver certinho. Certinho aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui uma figura no Google, ver se ele me ajuda. Se o Google vai dar. Assembly Dion. Assembly Dion Small Leads. É uma boa ideia ter o Google falando. Eu posso mostrar a imagem pra vocês, olha. Aqui, vamos ver a sequência aqui. Eu lembro que ele está aqui o seguinte, tá? Nessa parte rosa ou laranja, eu acho, aqui, isso aqui é, vamos dizer... Não? Não. Tá vendo minha tela? Tá dando pra ver a tela só da Google, mas não abriu a imagem não. Tá dando pra sua pesquisa. Agora foi. Aqui pelo Google. Nessa parte cinza, eu tô mostrando a setinha. Esses quadriláteros aí, tá? Vocês estão vendo? Ok, isso aqui eu quero mostrar pra vocês, talvez a Fabiana já mostrou em alguma aula, a ideia do alinhamento. E essas moléculas aqui, azul, roxo, verde, são as short reads, as sequências pequenas, que eu estava falando com vocês. Qual que é o número que eu falei mesmo, pra vocês memorizarem? 50 e 600 pares de base. Então vamos imaginar que essa verdinha aqui, vocês estão vendo, né, pessoal? Vamos imaginar que essa verdinha aqui seja 100 pares de base, não dá pra vocês imaginarem. Essa roxinha aqui também seja 100 pares de base. Vocês estão vendo que essa parte aqui, elas se entrelaçam. Eu quero falar overlap, mas não lembro a palavra em português. Elas se entrelaçam, elas têm essa parte em comum, estão vendo? Vocês estão vendo que... Ela botou algumas coisas em sua setinha, pegando um delay. Ela não tá seguindo o mesmo tempo da sua voz. Ah, meu pai. Tá acontecendo isso. Então você vai para a setinha, ela não fixa. Ah, vocês estão vendo a sequência verde e roxa? A primeira da esquerda. Verde e roxa. Sim? Vocês estão vendo que tem uma parte da verde que entrelaça com a roxa? Entrelaça no sentido, pensa que elas estão alinhando uma referência e elas são sequências de nucleotídeos. Dá para perceber isso ou não? Dá. Ok. Então, eu quero dizer, essa ideia, essa é a ideia que foi usada por trás de você, a palavra é assembly, ou juntar as pequenas sequências e formar o genoma humano. Tá ok, pessoal? Deu entendimento? Não? Alguma pergunta? Tá, não tem problema entender não. É assim mesmo. Mas quando você não tem esse transcriptoma, você tem que reconstruir o transcriptoma, e é isso e essa parte de informática que está mostrando aqui. Vocês estão vendo agora meu slide? Ok. É isso que ele quer falar que eu quero falar com reconstrução do transcriptoma ou reconstrução do genoma. Ok? Então você naquele caso lá que eu mostrei a sequência roxa e verde, as duas tinham uma sequência, eram duas sequências de 100 pares de bases, mas vamos dizer que 25 desses pares de bases eram comuns. Então você vai ter, no final das contas, uma sequência maior, que você pode chamar de contig. A palavra em inglês é contig. Não sei contar em português, eu vou pensar. E vamos pensar no contig de 175 pares de base. Então é assim que um genoma ele é construído ou reconstruído. E essa parte é a parte de processamento do informático, tá ok? Deu pra entender mais ou menos? Eu só tá falando um pouquinho, tipo, se você conseguir falar um pouco mais próximo do microfone, tem palavras que estão cortando. Tá bom. Então, tendo introduzido essa ideia, eu quero que vocês prestem atenção nessa parte aqui, ó, de counts per transcript or per exon, ou contagens por transcrito ou por exon. Dá pra ver? Sim. Sim. Qual que é a ideia que eu preciso que vocês entendam? Eu preciso que vocês enxerguem. Eu tenho uma sequência de RNA da minha amostra, que eu sequenciei, e eu agora vou alinhar essa sequência com o meu genoma de referência. Isso é feito pela abordagem bioinformática, certo? Então, pensa aí no gene, no genoma. Eu vou contar
quantas dessas minhas pequenas palavras ou sequências se alinharam no meu gene, naquela região do meu genoma. Daí que vem essa ideia, ou esse conceito de contagem por transcrito ou por exon. Beleza? Beleza? Não, beleza? Perguntas? Ok. Espero que fique mais claro nos próximos slides e quando eu falar mais. Mas agora vamos pensar que eu tenho dois tratamentos. Vamos pensar que eu tenho uma droga que impede a proliferação cancerígena. E vamos pensar que eu quero saber quais genes estão envolvidos nesse efeito repressor que essa droga tem sobre a proliferação de câncer. Vamos pensar que eu estou suspeitando do meu gene A, que o meu gene A ele está sendo regulado para cima, quer dizer, ele está tendo a sua expressão regulada para cima no tratamento para aquela droga. Com base nisso que eu falei, se no meu controle eu tenho 10 dessas pequenas palavrinhas alinhando no meu gene A, e quantas sequências eu preciso ter alinhando com o meu tratamento da minha droga para suspeitar que esse meu gene A está sendo regulado para cima. Se eu tenho 10 no meu controle e agora eu tenho o meu tratamento aqui e eu estou olhando para essa sequência do meu gene no meu tratamento. Quantas contagens nesse sentido que eu acabei de falar para vocês, da palavra se alinhando com a referência, eu preciso ter para suspeitar que esse gene está sendo regulado para cima. Zero, 1, 10 moléculas. O que vocês acham? Pode chutar, gente. Pode falar um número nada a ver também. Vocês estão me ouvindo? No mínimo 10. No mínimo 10, exatamente. Se no meu tratamento tem 100 contagens, eu vou ter muita suspeita de que esse gene está sendo modulado pela minha droga, certo? Então é isso que é a ideia de você fazer um RNA-seq. Ok? Beleza, então vamos prosseguir. Nesse próximo slide aqui, eu quero introduzir esse conceito de nível de expressão, que é dado por essa equação matemática aqui. O nível de expressão, vamos ver, a expressão está sendo expressa como G. Alguém quer falar alguma coisa? Tá. O G, vocês estão vendo o G aqui embaixo? É o número de bits, sequências alinhados ou mapeados para um transcrito. E T é um fator de escala. Não vamos nos preocupar com ele agora. E representa o número de sequências por fragmentos. E A... O que é A, meu Deus? A é o tamanho do genoma? Eu tô vendo aqui. Eu acho que A é o tamanho do genoma, porque eu, por algum motivo, não coloquei aqui. E G é o número de sequências que eu tenho mapeando naquele gene. Então, você tem uma noção assim, matemática de que essa expressão é o número de sequências que eu estou detectando numa amostra, dividido pelo número total de sequências que eu tenho no meu genoma. Então, isso dá uma ideia de expressão gênica. E é essa expressão gênica que vai servir de base para os programas, como o DSeq, calcularem, fazerem a estatística e decidirem se um gene está sendo regulado para cima ou para baixo. Ok? E outra coisa que eu preciso que vocês fique bem claro para vocês aqui é essa ideia de eu ter um genoma de referência aqui, certo? E aí eu consegui mapear todas essas palavrinhas aqui
junto a esse genoma de referência. Então, por exemplo, esse conceito de uma junção de splicing, essa parte do genoma vai ser processado. Então, por exemplo, esse fragmento preto com esse fragmento branco, eles são processados diferencialmente. Então, para algumas proteínas, essa parte branca aqui e essa parte preta que vão se juntar para formar uma proteína. Já numa outra isoforma do RNA, como essa que eu estou mostrando para a setinha aqui, a do meio, essa parte daqui, essa branca da direita, com essa preta daqui da esquerda, que vão se juntar, dando origem a diferentes isoformas de RNA. E assim você tem a origem de toda a variação tão comum aos organismos vivos e às células, e explica muita coisa biologicamente, que eu não vou nem entrar em detalhes. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, tranquilo. Oi? Não, pode caminhar, tranquilo. Ok. Entrar agora na parte dos arquivos de sequenciamento. Eu acho que eu vi você falando um dia, Fabiano, que você estava estudando arquivo FASTA, não foi isso? Foi. Não sei se vocês conhecem o FASTQ. Não chegar lá. Tá. Se vocês me ouvirem falar FASTQ, também é a mesma coisa. O FASTQ é o arquivo que é produzido pela máquina Illumina de sequenciamento, que é a máquina mais comumente usada atualmente. Então você isolou sua molécula de RNA, processou ela a cDNA, você processou seu cDNA de maneira que ele pudesse ser lido e sequenciado numa máquina de sequenciamento Illumina. E agora a máquina sequenciou e a máquina ela exporta esses dados num arquivo, e esse arquivo, que é um arquivo de texto, chama-se FASTQ. Então, esse arquivo de texto nada mais é que um gigantesco arquivo de texto que contém várias linhas, e a gente pode pensar como se fosse um livro mesmo. Um livro é uma sucessão de palavras, vamos pensar numa sucessão de linhas. Só que no caso do FASTQ, ele tem uma série de informações que são necessárias para eu estudar a minha sequência e para eu poder processar aquela sequência e, por exemplo, alinhar aquela sequência no genoma e, a partir desse alinhamento, extrair o número de contagens que é alinhado com cada gene e poder usar esse número de contagens para fazer a análise de expressão diferencial. Então, eu preciso, por exemplo, saber essa primeira linha dessa tabela que eu estou mostrando. Estou mostrando que o FASTQ começa com esse símbolo de arroba. E ele fala assim: todo identificador de uma sequência começa com um arroba. Na segunda linha, ele está me falando do instrumento, da máquina de sequenciamento. Ele está me falando aqui que esse instrumento ele tem um ID, ele tem um RG, ele tem um número que é a seu identificador único. Então, isso também é informado nesse FASTQ file, que é o arquivo de sequenciamento. Ele me fala do número da corrida do instrumento. Eu entendo que é o número do experimento que está sendo corrido naquela máquina, naquele momento. E ele me fala qual que é o Flow Cell ID. O Flow Cell é como se fosse um slide de vidro com uma série de códigos de DNA, onde eu vou grudar o meu cDNA que eu vou sequenciar. Então, recapitulando, eu isolei o meu RNA, eu transformei o meu RNA em cDNA, eu processei o meu cDNA de forma que ele possa grudar nesse slide de vidro que eu estou falando para vocês, chama-se Flow Cell, que vai ser introduzido na máquina de sequenciamento. Faz sentido? Faz algum sentido? Ok, ótimo. Então eu vou pular um pouquinho essa parte aqui, essa parte da tabela, e eu vou focar para vocês na parte de baixo, que ele está justamente me mostrando mais ou menos como é que isso acontece lá no arquivo de texto que é o FASTQ que a máquina de sequenciamento vai me dar. Essa primeira linha aqui, ó, tá vendo aqui, começando com arroba, descreve o instrumento. Não foi isso que a gente viu na primeira linha? Descreve o instrumento começando com arroba. Então, logo após o arroba é um instrumento, então provavelmente é esse sim. Eu tô entendendo que ele está separando com os dois pontos aqui. E ele está me dando um aqui
logo após os dois pontos, então eu estou entendendo que esse aqui é o run number on instrument, ou o número da corrida no instrumento. E aí, depois desse ele está me dando os 2 pontos, porque ele vai para um próximo field, o próximo campo, que deve ser o flow cell ID. Então, esse deve ser o ID, ou RG do flow cell. Então, essa primeira linha aqui, no arquivo de sequenciamento de Lumina, como é que chama mesmo, pessoal? Como é que chama o arquivo de sequenciamento produzido pela plataforma Lumina? FastQ ou FastQ, que é, para quem estudou o FASTA, é só você pensar no FASTA, mas o que isso é muito importante. O que significa qualidade. Qualidade. O que significa o quê? Qualidade. Qualidade do quê? Consegue chutar? Qualidade de alinhamento. Hã? Alinhamento? Não, porque a gente ainda não alinhou. Muito bom ponto. Mostra que vocês estão ligados. Mas a gente ainda não alinhou. Eu acabei de sequenciar na minha máquina, na minha plataforma Illumina. O que foi produzido? Foi produzido a leitura da máquina da minha molécula de RNA, que é exatamente essa sequência que eu estou usando para setinha aqui. Então, a grande ideia que eu preciso que vocês memorizem do FastQ ou FastQ é que é um arquivo de sequenciamento que contém a qualidade da minha molécula de DNA sequenciada. Faz sentido? Sim. Então, a qualidade é dada por essa quarta linha. Se vocês quiserem memorizar isso, é bom, mas em geral eu tenho isso armazenado na minha mente com uma linha no FastQ file. São na verdade 4 linhas. Porque eu penso no FastQ file como uma linha contendo uma sequência de DNA, mas na verdade são 4 linhas que me dão informação sobre aquela sequência de DNA. Correto? Então, essa quarta linha aqui, ela me informa a qualidade de cada um desses nucleotídeos. A qualidade com que a máquina confia que aquele nucleotídeo foi sequenciado apropriadamente. Faz sentido, pessoal? Perguntas, interações, comentários? Eu preciso que vocês entendam isso, para entenderem o alinhamento, para entenderem a contagem das reads, usando o Python daqui a pouco, para entenderem a análise diferencial, para a gente poder medir expressão gênica. Isso aqui é um FastQ que eu abri no na minha conta do servidor aqui da universidade. Hummingbird é o servidor, como se fosse o grande computador da universidade. Aí aqui tem várias sequências, estão vendo? Não vou focar muito nisso agora, não. Ô Fabiana, quantos minutos a gente tem ainda? Na verdade, eu fiz ela a partir de 8h40, mas até 19 não tinha tolerância. Aí, assim, se a gente conseguisse até 19, seria ideal. Então temos 15 minutos? Mais ou menos. Tá. Então eu vou falar muito rapidamente que esse FastQ aqui, ele vai ser alinhado ao genoma e eu vou falar simplesmente que eu uso um software para alinhar essas sequências. Esse software chama STAR e também BWA. Ok? Quais softwares eu uso para alinhar? Pode ler aí o slide. Eu preciso que vocês memorizem, comecem a memorizar isso. Quais são os softwares que a gente usa para alinhar? STAR. Oi? STAR. O áudio. Vocês estão vendo o slide? Dá para ver o slide? Então tá. Aí, dois softwares. STAR e BWA. STAR e BWA. Tá, ainda no delay, ainda tá no slide anterior. Ainda tá no 17. Peraí. Nós vamos terminar isso na 7. Agora? Eu acho que a internet coleta. A internet coleta porque chegou muita gente na faculdade para fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, eu posso passar para mim aqui rapidão. Não, mas é porque eu devia ter feito isso desde o início, tem mole. Depois Oi? Talvez caia aí rapidinho. Tá. Nossa, bem nada pra dar piada. Oi? Tá no caso, você eu vou passar pra minha internet aqui rapidão. Aí vai cair, aí eu conecto de novo, ok? Ok. 1 minuto. O que
vocês estão vendo? Agora melhorou bem. Sim. Estão vendo o exemplo of the file? Sim. Ok, vou voltar para o anterior. Consegue ver alignment of reads with star and BWA? Ok. Quais são os softwares que a gente usa para alinhar um FastQ num Fasta? Quais são os softwares, gente? Star e BWA. Ok? Ok. Aí uma vez que eu tenho um alinhamento, não sei se vocês estão familiarizados com o SAM file. SAM quer dizer Sequence Alignment Motif, ou alguma coisa assim. Só lembra do Sequence Alignment, quer dizer que é um arquivo alinhado, ok? Vocês estão familiarizados com o SAM? Sim? Ótimo. Ótimo. Porque o SAM vai ser SAM ou BAM, que é um binário de SAM, né? Vai ser o que os softwares de alinhamento vão produzir. Quais são os softwares de alinhamento mesmo? Star e BWA. Então, o SAM é o output do Star ou BWA. E agora eu vou usar esse outro script, que chama HTC. E esse script vai... Alguém falou alguma coisa? Ele vai olhar, então vocês estão olhando agora para um alinhamento. Então, esse A verde, esse B roxo, alinhado no meu FASTA, que é essa referência aí, é o SAM file. Então, HTC vai contar quantas sequências eu tenho alinhadas a cada gene. Simplesmente isso, ok? E aí, esses dados que eu vou usar para ser importados para o DSeq, que é esse software NR, e vai fazer a análise de expressão gênica para mim. E aí o DSeq vai me calcular a probabilidade que as minhas comparações sejam aleatórias, que é essa ideia da probabilidade P, do P-valor. Vocês estão familiarizados com o P-valor? Tá, então memoriza P-valor e memoriza que é a probabilidade de que uma comparação é simplesmente aleatória. Essa comparação ser aleatória é a mesma coisa, é o mesmo conceito de a comparação não ser ou ser estatisticamente significativa. Então, daí vocês vão ouvir em todo artigo científico a ideia de que uma comparação estatística foi significativa a um nível estatístico de 5%. Esse é o valor, é o P-valor que é utilizado em geral. Melhorou depois que eu falei isso? Ótimo. Então, agora eu só quero mostrar para vocês como é que eu coloco um heatmap, que é essa figura que vocês estão vendo aí. E essa figura simplesmente significa que esses genes que vocês estão vendo à direita, vocês estão vendo os genes aí à direita, começando lá em ADAM 23, ADCY8, estão vendo lá? Mas dá pra ver esse carro do jeito que eu imprimi. Ah, tá. Então, a parte mais azul à direita, quer dizer que eles estão mais expressos no mutante. Estão vendo o mutante aí embaixo? E esses genes, eles são estatisticamente significativos. Há um P-valor de 5%. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu plotei esse heatmap no R. Agora, vocês estão vendo a minha seção do R. O que eu preciso para fazer isso? Estou vendo R. Ótimo. Estou dando vou ligar aqui a instalação da rede. Tem que fazer isso? Eu peguei o inicial, e só Tá bom. Isso, exatamente. Eu esse agora, eu usei o código de quer dizer, pretty heatmap, e é muito, depois você puxar desse aqui. Então, eu vou estar aqui, é que manda agora qualquer, eu vou correr também. E agora eu vou chamar essa outra, esse outro pacote aqui, Call Group, que vai para a do heatmap. E esse objeto que eu lendo esse objeto, ele é essa tabela que eu estou mostrando para vocês, e essa tabela é como se fosse uma Excel. Uma planilha Excel onde eu tenho nas minhas colunas, tem 8 amostras. E essas 8 amostras, na parte da linha, eu estou estudando as 8 amostras, ok? Então, eu escrevi. Eu vou tirar o valor o valor da tabela, depois eu vou tirar o vídeo, e esse papel eu vou escolher qual eu vou querer. Eu vou fazer uma relação, agora no chat. Eu logo no chat. Tá bom só? Então, isso é perguntas? Perguntas? Se você não vê, nada mais, nada menos do que o heatmap é como se fosse uma representação em calor de um valor, né? Heatmap, essa é a ideia que vem do nome. E todas essas colunas aqui, ó, começando nessa primeira coluna, segunda, terceira, quarta, sexta, sétima, oitava, são aquelas 8 colunas que eu falei no arquivo de texto que eu li no R. Então, essas 8 colunas são as minhas amostras, 4 delas são os meus mutantes e 4 delas são os meus pares. E eu nomeei para vocês aqui os genes que eu estudei, e eu sei que esses genes são estatisticamente significativos. Quero mostrar um pouco de tratamento do meu heatmap, e o que eu estou estudando aqui é biologicamente importante para mim. Eu quero mostrar genes que estão ligados a diabetes, genes que estão ligados a diabetes e genes que estão ligados a parte imunológica, nesse caso, de um modelo de doença de Huntington. E aqui o nosso objetivo é estabelecer o background ou
o background genético, a correlação genética, quais genes estão se manifestando para fazer uma pessoa com doença neurodegenerativa ter mais chance de desenvolver diabetes e vice-versa. E aí a gente entra aqui na parte de discussão de como é que o metabolismo de carboidratos ou de açúcares tanto influencia doenças neurodegenerativas. Daí você vai ouvir muita gente falando, aí entra toda a classificação que eu estava falando para vocês, de como é que a dieta, como é que o exercício físico influencia na probabilidade de você desenvolver doença neurodegenerativa. E tocando um pouquinho nesses genes da resposta imunológica, que o Major Histocompatibility Factor, que é o fator de histocompatibilidade principal, é difícil tentar traduzir um negócio em português na hora, que é responsável pelo reconhecimento de antígenos na resposta imunológica, e isso está tão, por exemplo, associado à diabetes autoimune. Como é que isso está tudo agindo concomitantemente, ao mesmo tempo? Como é que isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo e explicando, finalmente, as respostas imunológicas nas doenças neurodegenerativas? E último, como é que você valida esses dados de RNA-seq? PCR quantitativo, ou PCR, e tem um outro sequenciamento, chama biosequenciamento, que a gente trabalha no meu laboratório. Eu trouxe os dois para vocês aqui hoje, porque são os dois que a gente tem no laboratório. PCR, o princípio de quantificação dele é uma iridização da molécula de DNA com um corante fluorescente, que faz a molécula de DNA ficar fluorescente e você consegue quantificar. Não vou entrar em detalhes, porque a Fernanda é uma expert muito melhor que eu que fala sobre isso. E o biosequenciamento é um sequenciamento que, de novo, se baseia na polimerase de DNA, só que a química aqui é a seguinte: quando acontece a síntese de DNA, há a produção de um pirofosfato, ou PPI, como vocês estão vendo aqui. Esse PPI, no caso do sequenciamento, a gente acopla esse PPI a uma enzima APS que vai converter o pirofosfato em ATP. Esse ATP vai ser utilizado pela luciferase para produzir luz que vai ser detectada numa câmera. E aí você consegue produzir esse chama pirograma, que nada mais é do que a sequência de nucleotídeos que é adicionada na molécula molde de DNA. Então a gente consegue confirmar, por um método de sequenciamento diferente do Illumina, se aquela mutação que a gente detectou, aquela seleção que a gente detectou está realmente presente. Ok, pessoal? Então, dando para vocês mais uma ideia assim, de como é que você, a partir do isolamento de uma amostra de DNA, sequencia essa amostra, analisa essa amostra, estuda as doenças que estão envolvidas ali, ou qual seja a sua pergunta, e você valida essa amostra através de outra abordagem experimental. Eu acho que era isso que eu tinha para falar, mais ou menos. Perguntas, questionamentos, comentários. Pessoal, eu estou apoiando. Na verdade, vamos ficar apoiando. Totalmente. O flaviado, você lembra desse flaviado ainda? Lembro. Mas por quê? Tem meninos aqui no primeiro período de biologia. Então, eles não viram nada ainda. Mas, assim, pelos que estão aqui, já viram alguma coisa, foi proveitoso. Eu acho que tem coisas que não viram ainda. Na primeira parte de informática, então tem coisas que viram. Outros nunca viram R, por exemplo. Mas o que fica de legal é o seguinte, porque a gente vai trabalhar com você em cima desses dados relacionados com trabalhando e fazendo essas técnicas. Isso. Então, provavelmente, daqui a pouco eles vão estar dominando tudo. Exatamente. E depois que você, logicamente, eu vou ajudar quem estiver interessado, mas depois que você domina essas coisas, passa a ser relativamente simples. Assim, nada é simples, né? Nada é simples. Mas você consegue fazer, focar e aí você consegue entender quais que são os recursos que você precisa, por exemplo, um HD externo para você armazenar o arquivo de sequenciamento, como é que você vai escrever os códigos para fazer a análise, os gráficos que você pensa em mostrar, o que você quer mostrar. Mas eu sei que é um pouco desafiador, porque eu não vi nada disso na minha graduação e nem no meu mestrado. Mas como vocês aí são essa parte do informática, eu acho muito proveitoso para vocês. Eu acho que tudo vai girar em cima de analisar esses sequenciamentos de high throughput sequencing, né? Esse sequenciamento de alto rendimento. Alto rendimento no sentido que é muitas sequências. Com certeza, sim. No meu ponto de vista, eu acho que em geral foi proveitoso, porque a parte molecular que eles já viram, eu acho que deu para visualizar bem a importância. Né? E o novo ainda vai ser trabalhado durante o curso, então já tiver um primeiro contato. Mas assim, eu agradeço muito compartilhar essas informações. Peço porque às vezes a internet que dificultou a nossa comunicação, nem foi entendimento, ele ficou pintando de horas que nem eu estava entendendo. Eu falei, o que ele falou mesmo? Então a internet não favoreceu muito.
Mas deu pra entender no geral do perfil, foi tranquilo. Deixa eu colocar o dele, eu deixei também. Foi ver? Qual que é a tela da tela? Tá parecendo muito assim. Volta na tela. Já sei o que Deixa eu ver. Vamos colocar agora. aqui no máximo. Não, foi pouco. No Brasil, a câmera dela. É no. É pontinhos. É, pode ser isso. 3 tinhos. Tem sim mesmo, peraí, mas... Vai marcar a comunidade do cabelo. É, cara, foi. Ah, não sei isso. É, esse eu não sei. Vai dar tanto. Oi? Vai dar um tinho. Então, eu acho que fica oportunidade também aqui, sabe, mais só essa parte de sentimento de DNA. E as análises podem ser feitas a partir daí e melhorar esse meu conhecimento, eu faria. Então, eu acho que quer dizer, uma oportunidade para vocês, já dei esse tipo de análise, e a gente que eu assessorar, né? Eu gravei a aula, mas não sei se ficou no áudio, mas sempre que já eu postar em algum lugar, talvez a Dani permita a gente postar no site da Dani, depois eu posto aqui no agora, aí vocês podem ter acesso a familiarizar com as análises que estão feitas. E... Oi? Não tem. É porque eu sou informado, né? Eu imagino que em português isso é muito em português, quem se interessar mais, a gente lê essas coisas aí na inglês melhor que eu. Então, eu vou tentar utilizar essa aula e esses análises que eu faço. Sim, eu vou ver bem isso. Você abre no Instagram, tem que ver isso. Eu acho que eu em português. Pelo menos aqui eu fiz esse dado, acho que eu já lá em outra gente, mas dá de informar. Não é pra ninguém, mas eu não me envolvi nessa área com a relação musical. O que isso aqui é uma chave todos os artistas, eu acho que eu tenho levar de coisa, a tomar conta da saúde do bebê, então essa parte mais você muito importante, tá? No pedaço do bebê. Ótimo. Eles estão só fazendo olhar as coisas. Sim, nós vamos no pé. Você assim, muito antes do final, eu pegar essa oportunidade que eu tô depois de começar o projeto, e outro bloquinho de preparação. Eu agradeço a oportunidade e espero que possa realmente colaborar com isso. Eu posso dar serviço, isso eu posso fazer contato. Pode passar por esse nível, que na verdade o roteiro e tem que passar, tem umas lives que eu tinha treinado, eu disponibilizo essa aula. E ele arrumar uma maneira mais eficiente de mostrar. Então, você vai isso aqui. Bom, obrigado eu, nossa, boa noite para vocês. Muito obrigado. Claro.